Finalmente estou aqui, pensou que eu não estaria contigo, né? Vamos falar hoje sobre patrimônio cultural material e imaterial, nessa retomada da segunda temporada do canal Antropoceno. Após a vinheta. Você sabe o que é o Cais do Valongo? Sabe qual é a importância dele para a nossa cultura e identidade? Venha comigo. O Cais do Valongo, ele foi construído em 1811. Constata-se que aproximadamente 500 mil a 1 milhão de negros africanos desembarcaram neste porto, que é considerado o maior porto de desembarque da diáspora africana. Vale ressaltar que muitos escravos eram vendidos de forma clandestina naquele espaço, muitos adoeciam e eram maltratados, com isso eram enterrados ali mesmo. Em 2011, o Porto do Rio de Janeiro passou por uma grande reforma. Em meio às obras, foram encontrados vestígios dos escravos do século XIX, exatamente o que desembarcaram no Cais do Valongo. A Unesco, então, passa a tomar ciência do fato e toma conta daquele espaço. E, ao identificá-lo como Cais do Valongo, passa a tombá-lo como patrimônio cultural material da humanidade. Você sabe o que é o patrimônio cultural da humanidade? Sabe o que é patrimônio cultural? Vem comigo. O que é patrimônio? Analisando a nossa matriz de referência do Enem, na competência número 1 e habilidade número 5, lá diz o seguinte: identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Este é o nosso ponto de partida para a gente poder entender e compreender o sentido do patrimônio cultural. Respondendo de trás para frente, vamos falar sobre o significado de patrimônio. A palavra patrimônio, ela foi derivada da palavra pater. Remetendo à antiguidade, o pater familias é aquele que protegia, é aquele que guardava uma herança de caráter familiar. Quando a gente fala sobre patrimônio cultural, ele traz à tona este significado: a ideia de proteção, a ideia de salvaguardar e a ideia de conservar. Na nossa Constituição Federal, nós temos exatamente a seguinte descrição sobre patrimônio cultural. Acompanha comigo. Dispõe que o patrimônio é constituído de bens materiais e imateriais, que se referem à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Respondendo à segunda pergunta, acerca do significado do patrimônio cultural, perceba que na nossa Constituição aparecem as palavras bens materiais e imateriais. Os bens materiais são elementos concretos, tangíveis, palpáveis, que segundo o IPHAN são categorizados da seguinte maneira: nós temos sítios arqueológicos, elementos históricos, belas artes e artes aplicadas. Não esqueça, segundo o IPHAN, estes elementos são tombados exatamente por representar a cultura ou bem material. Os bens imateriais são aqueles intangíveis, são elementos culturais que não são palpáveis, ou seja, eles são simbólicos. O IPHAN categoriza a partir de elementos como ofícios, celebrações, forma de expressão e lugar. Perceba que os bens imateriais, pelo IPHAN, são registrados.
diferentemente dos bens materiais que são tombados. Respondendo à terceira pergunta sobre o significado de patrimônio cultural da humanidade, esta categoria ela é construída pela Unesco. No ano de 1972, houve uma convenção onde a Unesco passaria a tombar os patrimônios culturais. Em 2003, os patrimônios imateriais passaram a ser registrados pela Unesco. A Unesco, então, categoriza o Cais do Valongo como patrimônio cultural material da humanidade exatamente pelos seus vestígios, pela riqueza de seu sítio arqueológico, importante para a manutenção de uma memória, sim, turbulenta, pesada e que é marcada pelo preconceito. Mas por que manter isso como patrimônio cultural? Para que hoje seja lembrado, seja repensado, para que no futuro jamais isso pode se tornar à tona novamente. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilha e eu te espero numa próxima oportunidade. Mas serves da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luz.